Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um Viciado Comenta. Hoje estamos aqui para mais um vlog em que vamos analisar as últimas da Digi, pois é, que é um assunto que está agora na atualidade e sobre o qual eu tenho debruçado muita da minha atenção e já percebi que temos aqui uma comunidade interessante no canal, interessada também em saber a minha opinião sobre isso e também ir sabendo aí as mais recentes novidades. Eu tenho tentado trazer coisas relacionadas com a Digi, mas também relacionada com as outras empresas de telecomunicações, porque isto é um mercado que neste momento está em constante mutação. Mas para hoje separei três tópicos, três notícias que dizem respeito exatamente à Digi, e vou tentar fazer isso nos próximos vídeos, sempre que houver assim algumas informações interessantes, mas não vou estar a fazer um vídeo sobre cada uma delas, como é óbvio, vou tentar resumir aqui num vídeo só algumas coisas. Bom, vamos começar com uma excelente notícia, que é basicamente foi oficializado, já está em funcionamento o novo tarifário de internet fibra Pro Digi, que já constava na apresentação comercial que a Digi fez no início, quando iniciou a sua atividade. E portanto temos então aqui este novo pacote que basicamente por 15€ por mês permite-vos ter 10 GB simétrico, é o mesmo que dizer que tem 10 GB de upload, 10 GB de download, o que é uma completa alarvidade. Já vi aqui um pequeno teste de alguém que já tem o serviço em casa através do Reddit e fez aqui um teste com basicamente 800 megas de 800 não, 8000 megabytes de download, 8000 de upload. Epá, é uma completa loucura. O que é que eu quero dizer com isto? Epá, isto é um incrível plano para quem tenha algum consumo já de nível empresarial para cima, porque de outra forma, a nível particular, este é um serviço que na minha opinião não faz sentido, porque em primeiro lugar, por exemplo, eu aqui em casa não tenho nenhum aparelho preparado para utilizar 10 GB, portanto basicamente não tenho nenhum aparelho com uma placa de rede suficientemente forte para isso, e portanto eu, por exemplo, tendo isto aqui em casa ou tendo o plano de 1 GB é exatamente a mesma coisa, porque na teoria a base é que as vossas placas de internet mais recentes e os aparelhos, mesmo a nível do Wi-Fi, etc., estejam limitados para aí ao giga. E alguns mais antigos ou até outros vão acabar por ter limitações abaixo disso. Portanto, no meu caso concreto, isto é uma excelente notícia para muita gente. Eu acredito que muita gente que, por exemplo, trabalha a partir de casa, que tenha de facto equipamentos preparados para conseguir fazer utilização de toda esta velocidade, ou que tenham, ou em pequenos estúdios, ou mesmo num plano empresarial em que vocês tenham diversos computadores em simultâneo, etc. Aí eu acredito que sim, senhor. Isto é um plano que vai efetivamente mudar muito a vossa vida. Para o caso dos clientes particulares, não é algo que vá fazer uma diferença do outro mundo, até porque isto depois aqui já torna ou seja, já leva as velocidades ao ridículo. Ou seja, se eu for fazer o upload de um vídeo de 10 GB, eu vou demorar segundos, portanto, não chega a um minuto, é uma loucura, é uma velocidade incrível, assim como aos downloads, relembrando que depois, por exemplo, na parte dos downloads, vocês estão sempre limitados depois também às seeds, ou depende de onde vocês fazem os downloads, etc. Mas pronto, é uma excelente notícia, significa que a oferta comercial da Digi continua a expandir-se, que eles estão a cumprir com as suas promessas. Este router que eles vos vão montar em casa, basicamente é um router Wi-Fi 7 já, e portanto é incrível. E pronto, portanto, se efetivamente houver aí desse lado pessoal que tenha essas necessidades, aqui tem uma oferta comercial incrível, 15€ por mês, para vocês terem uma internet que é 10 vezes superior à esmagadora maioria dos tarifários particulares que eles aí oferecem. Relembrando que aquelas empresas, Mel, NOS e Vodafone, já comercializavam estes serviços, mas não era a 15€ por mês, era a preços bem maiores que isso. Mas pronto, primeira notícia muito interessante. A segunda notícia que eu quero falar com vocês é relativamente aqui a uma digamos assim, uma entrevista que foi dada pela presidente da Anacom, e onde ela disse por A mais B, portanto, de forma totalmente tranquila, de forma totalmente clara, sem nenhuma margem para dúvidas, o seguinte: operadoras baixaram preços apenas onde a Digi está, diz a presidente da Anacom. Bom, meus amigos, o que é que se passa? O que é que eu acho sobre isto? Bom, ela pode dizer o que ela quiser, como é óbvio, ok? A realidade é que eu acho grave
a senhora dizer uma coisa destas, principalmente por ser a presidente da entidade reguladora dos serviços de telecomunicações em Portugal. Ou seja, eu vou só ler aqui rapidamente para vocês perceberem só o contexto. Portanto, a entrada da Digi em Portugal levou às 3 operadoras a melhorar as suas ofertas, mexendo nos serviços da marca low cost, mexendo nos serviços das marcas low cost. Mas com uma nuance importante, só estão a fazê-lo nas zonas onde a operadora Digi, neste caso, está presente, afirmou esta sexta-feira a presidente da Anacom. Mel, NOS e Vodafone controlam, respectivamente, a Uso, WU e Amigo, 3 marcas de telecomunicações que têm ganhado expressão no mercado português ao longo dos últimos meses, principalmente desde que a Digi se apresentou no mercado no dia 4 de novembro. No encontro com jornalistas, considerando que as operadoras estão a proteger a rainha e a mexer no peão, Sandra Maximiano disse que as 3 grandes marcas do setor estão a baixar os preços das suas low cost, mas apenas onde a Digi está presente. Quando questionada sobre se a Anacom já confirmou essa tendência, a presidente respondeu que esse movimento por parte das operadoras é claro. Malta, isto é grave. No meu entendimento isto é grave, porque assim, eu não sou presidente de nada, eu sou somente um mero, neste caso, consumidor final, digamos assim. Mas no meu entendimento, eu até tenho neste caso algum respeito pela Anacom por uma decisão recente que eles tomaram, que foi relativamente à compra da Novo por parte da Vodafone. Ou seja, atenção que nós podemos ir aqui ao histórico da Anacom e este exemplo é claro que a Anacom andou a dormir durante os últimos muitos anos porque de facto a concorrência era nula, havia de facto uma cartelização dos preços, portanto todos eles basicamente forneciam os mesmos serviços a preços muito equiparados e portanto a escolha do cliente baseava-se sempre muito naquelas outras pequenas ofertas que eles ofereciam e depois por questões pontuais de coberturas aqui e ali, mas pronto, basicamente a nível das condições contratuais era tudo basicamente a mesma coisa e a Anacom aqui neste caso falhou imenso. Mas, por exemplo, relativamente a esta situação que eu estou aqui a falar, que é sobre a compra da Novo, a Vodafone tentou por várias vezes a compra da Novo e foi sempre chumbado. E eu vou-vos explicar exatamente porquê. A Anacom, enquanto entidade reguladora, tem a obrigação de garantir que não há exatamente esta cartelização, ou que pelo menos todos os movimentos que estas empresas fazem não constituam digamos assim, um ato prejudicial ao consumidor, privando-o assim de algo que seria benéfico para ele a priori. O que é que isto significa? Portanto, se efetivamente olharmos para a SIN daquilo que são as várias empresas, nós temos Mel, NOS e Vodafone exatamente iguais e portanto poderiam ser somente uma empresa, porque são a mesma coisa. Depois temos aqui uns outsiders do género a Liga T, que está pontualmente aqui e ali, e tínhamos a Novo, que é basicamente a empresa que já tem muito tempo deste ramo, iniciou-se na velhinha Cabvisão e tem alguma expressão em algumas zonas do país, e acima de tudo, neste caso a Vodafone teve interesse em ir buscar esta empresa que se vê numa situação complicada, nomeadamente através do envelhecimento das suas redes, através até da necessidade de alugar parte daquilo que são as suas infraestruturas, neste caso a Mel, e portanto é complicada a sobrevivência da Novo nos próximos anos, ou seria complicada a sobrevivência da Novo nos anos seguintes, exatamente porque não tinha forma de ter aqui uma competitividade comparativamente às outras empresas, porque não tem forma de melhorar aquilo que é a sua oferta comercial, ou seja, chegou a um ponto em que as infraestruturas estão extremamente envelhecidas, em que não têm condições de fornecer um serviço melhor, e então basicamente a Vodafone teve a ideia, teve a audácia de investir comprando a Novo e conseguirem assim tirar este player do mercado, aumentando assim ainda mais a necessidade que ou seja, esses poucos clientes que estão na Novo, ou seja, porque a Novo é uma pequena empresa de telecomunicações comparativamente àquilo que são a carteira de clientes das outras empresas, mas assim ia conseguir retirar o último player que faltava com alguma expressão daquela zona dos low costs, fazendo com que toda a oferta comercial disponível fosse aquela que ali está. Bom, a Anacom olhou para isto e disse que não, exatamente porque pessoas como o meu caso, que estou na Novo, iria ser abrangido para a Vodafone, mas a oferta comercial que me seria apresentada provavelmente no final neste caso da fidelização que eu tivesse com a Novo, seria a oferta comercial Vodafone e portanto a preços substancialmente superiores àqueles que eu pagaria na Novo, e portanto isso constituía
de facto aqui uma quebra daquilo que seria a concorrência, porque eu deixaria de ter acesso ao serviço que eu tenho contratualizado, que neste caso até poderia ser suficiente para mim. Ou seja, eu, por exemplo, aqui no meu caso concreto, o máximo que eu tenho são 550, ou seja, 500 downloads, 50 de upload, não há mais, não existe mais, a infraestrutura da Novo não permite mais. Neste caso a Vodafone até me poderia dar 1 GB por 1 GB ou algo desse género por um preço um pouco superior, mas isso poderia não ser do meu interesse e, portanto, basicamente a Anacom disse que não, se nós vamos permitir esta venda, nós, e principalmente para uma empresa que faz parte destas três, nós basicamente vamos estar aqui a colocar em causa este mercado concorrencial. E então foi chumbada essa venda. Veio a Digi e foi permitida a venda à Digi. Primeiro, porque a Digi se apresentou exatamente como essa alternativa low cost, que foi algo que efetivamente a Vodafone não quis fazer, que hoje em dia faz com a sua empresa amigo, mas que não quis fazer até então, só faz agora por pressão da Digi, e portanto aí sim a venda faz sentido. Principalmente porque, neste caso, a Novo já é uma empresa que está praticamente em morte cerebral, a Digi vai pegar nela, a Digi é uma empresa nova no mercado português, uma empresa que vem com dinheiro, vem para mexer nas infraestruturas, vem acima de tudo também aproveitar-se um pouco dessa infraestrutura que a Novo já tem para se expandir e, portanto, faz todo o sentido essa compra. E, portanto, eu tenho alguma sensibilidade a nível da Anacom porque, de facto, foi capaz de bloquear esse negócio e permitir que clientes, por exemplo, como eu, não ficássemos lesados com a compra da Novo por parte da Vodafone. O que é que acontece aqui? Acontece que, a partir do momento em que se diz abertamente isto que aqui está, que é, sim senhor, é claro que é isto que eles estão a fazer, porque já é claro para todos nós, não só para a Anacom, mas para todos, que efetivamente isto constitui um problema, e um problema gravíssimo do ponto de vista daquilo que é o mercado, digamos assim. Porque reparem numa coisa, faz algum sentido, por exemplo, numa altura em que a empresa Digi se está a expandir nos diversos mercados, faz algum sentido que, por exemplo, numa determinada zona da vossa região, vocês não tenham presente estas três empresas, porque a Digi ainda não chegou lá, mas depois noutra zona, do outro lado da vossa região, já existem estas empresas, porque a Digi entretanto já lá chegou. Ou seja, há ou não há aqui uma discriminação entre os mesmos clientes? Há. E depois, com base em que é que se diz que não, não senhor, nós não vamos disponibilizar esta outra empresa que nós temos aí na sua rua? Porquê? Porque nós depois podemos apresentar factos. Então, qual é o problema? É falta de cobertura, não é porque a empresa-mãe aqui está. Portanto, como é que a Anacom consegue dizer isto abertamente sem colocar nenhum tipo de pressão? Ou, acima de tudo, eu se fosse presidente da Anacom, aquilo que eu dizia era, meus amigos, isto é um país livre, isto é um mercado que se quer concorrencial, mas acima de tudo é um mercado que tem que respeitar o cliente. E nós não podemos simplesmente andar a fazer aqui ofertas comerciais à medida daquilo que nós queremos. Portanto, das duas, três. Ou efetivamente pegam nestas três empresas, na Uso, na U e na Amigo, difundem os seus serviços para todas as zonas onde existem cobertura das mesmas e permitem ao cliente fazer a escolha entre manter-se na empresa-mãe ou manter-se nestas vossas empresas low cost, isso é uma coisa. Ou então, se é para fazer isto desta forma, onde aqui nesta zona existe Digi, naquela zona não existe Digi, aqui vamos pôr os nossos serviços, ali não vamos pôr. Se assim é, então não podem continuar a operar com estas empresas, porque isto é uma discriminação entre clientes que não faz o mínimo sentido, porque ou tem uma oferta abrangente ou não tem uma oferta abrangente. Eu entendo, mas nós não podemos estar a fazer concorrência sobre nós próprios. Então, se não podem estar a fazer concorrência sobre eles próprios, não têm o serviço. Porque nos outros lados estão a fazer concorrência sobre eles próprios, só que simplesmente sabem que nos outros lados a malta vai para a Digi. Mas digo-vos muito sinceramente que este tipo de estratégia caiu muitíssimo mal junto daquilo que são os clientes de telecomunicações em Portugal. Acreditem sinceramente que eu acho, eu tenho quase certeza disto pelos testemunhos que vou verificando no Reddit, no etc, nas várias redes sociais, de pessoas a dizer, nem que eles me façam mais barato que a Digi. Se a Uso, se a U e se a Amigo apresentarem um serviço que seja ainda mais barato que a Digi, a nível de oferta comercial de serviços para casa, nós vamos na mesma para a Digi. Exatamente por aquilo que é, até na resposta, a forma cartelizada como eles estão a fazer isto. Ou seja, vocês reparam que estas empresas tiveram exatamente a mesma oferta comercial, tiveram exatamente os mesmos timings de resposta, tiveram exatamente a mesma forma de fazer as coisas.
E isto não há nada mais grave do que nós verificarmos que até nas respostas à Digi existe de facto um movimento concertado. Isto já estava pensado, como é óbvio. Isto não foi, olha, apareceu agora a Digi e vamos fazer assim. Não, isto já estava pensado, eles já sabiam o que é que iam fazer e certamente que entre eles já tinham feito digamos assim, esta narrativa, criar esta narrativa que aqui está. E portanto, eu, enquanto consumidor, vejo com muito maus olhos digamos assim, esta facilidade com que se diz uma coisa destas, porque no país onde eu quero viver, pá, não pode haver uma empresa que abertamente não fornece um serviço numa determinada morada porque não quer, ok? Com todo um interesse instalado que ali está, prejudicando assim esse cliente, ok? Porque isto nós neste momento estamos numa situação em que ninguém olha por nós, ou seja, a própria entidade que devia de olhar para isto, pura e simplesmente não olha. E portanto eu acho que sim senhor, as empresas podem não fornecer um determinado serviço se assim não o quiserem, mas então assim sendo, também não vão fornecer no outro lado qualquer porque assim lhes apetece. Há regras neste país e acima de tudo deve de haver um conjunto ou seja, deve de haver aqui, devem-se balizar as empresas para saber o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer. E eu acho que isto para mim é um caso gritante daquilo que não se pode fazer e de facto os clientes que estão nas empresas-mãe devem efetivamente olhar para isto com muitos bons olhos no momento da renovação, porque sinceramente se eu estivesse numa Vodafone da vida, numa Nós na Vida, o que seja, a Digi ainda não tivesse chegado à minha porta e eu percebesse que essas empresas não me facultavam a possibilidade de eu mudar para esta empresa low cost deles, epá, para mim era uma quebra enorme naquilo que é a confiança que vocês devem ter na empresa, porque eles já sabem que no momento em que a Digi passar o cabo aqui na rua dessa pessoa, essa pessoa vai saltar Digi na hora. E principalmente porque a oferta comercial deles, desta low cost, é ipsis verbis a Digi. Ou seja, é que eles nem sequer se esforçaram a dizer, olha, não, esperem aí, nós aqui nestas nossas low cost temos um serviço até um bocadinho melhor, temos aqueles canais que eles não têm, temos uma internet um bocadinho mais forte, oferecemos É exatamente igual. Eles simplesmente fizeram Ctrl-C e Ctrl-V da proposta Digi e lançaram. É absolutamente ridículo. E espero acima de tudo que as pessoas que estejam nesta situação, pá, estão numa situação de merda, é verdade, espero acima de tudo que a Digi rapidamente chegue às vossas moradas para que vocês se libertem de uma vez por todas desta visão oca, bacoca, completamente desfasada daquilo que é um mercado do século XXI, sinceramente. Bom, terceira notícia. Dentro de tudo isto que nós já estávamos a falar anteriormente, da cartelização e da dificuldade que neste momento os clientes estão a passar com estas empresas, temos ainda uma melhor, que é Digi fora do metro de Lisboa até 2026. A Digi transformou o mercado de telecomunicações em Portugal que estão agora muito mais exigentes. No entanto, sendo ainda muito jovem o nosso mercado, a Digi ainda tem algumas fragilidades que carecem de atenção. Uma delas é a falta de rede móvel dentro do metro de Lisboa, uma situação que não vai ser corrigida assim tão brevemente quanto isso. Bom, há mais de um ano que a Digi anda a pedir autorização à infraestrutura do metro, que, para quem não sabe, isto é um contrato estabelecido entre o metro de Lisboa e as empresas de telecomunicações, ok? Para que haja então a instalação de antenas e etc. lá naqueles túneis do metro. E basicamente o que diz aqui é que, portanto, a Digi há mais de um ano que anda a pedir autorização para que exista a partilha das antenas já montadas ou que permitam o acesso para a montagem de uma rede própria da Digi. A realidade é que nada mudou, nem existem planos para mudar. O Metro de Lisboa não responde aos pedidos e as restantes operadoras portuguesas não querem abrir as suas condutas. Assim, se for cliente Digi no lado da rede móvel, não vai ter qualquer tipo de serviço dentro de uma carruagem metro ou sequer dentro de umas estações. Porquê? Porque apesar do facto da Digi já ter tentado pedir autorização à entidade que regula o metro, seria muito mais barato utilizar pelo menos parte da infraestrutura das outras operadoras, sendo exatamente que existem negociações em curso. Porém, existem também planos para adiar este assunto até ao prazo máximo de 24 meses. Isto é ilegal, é possível que não exista qualquer obrigatoriedade legal das operadoras já existentes de terem que abrir as suas infraestruturas dentro do metro, é um assunto que merece ser estudado e se encontra em atualização. Estou a ver isto aqui no site Liga, vou deixar todos os links na descrição das notícias para vocês poderem ver. Basicamente o que acontece aqui, entretanto, eu já vi
uma notícia relativamente a isto. A Anacom já se meteu, já meteu as pernazinhas ao caminho, já foi fazer, ou seja, já foi questionar diretamente a Metro de Lisboa para perceber exatamente o teor dos contratos e para se perceber se estes 24 meses, porque as empresas de telecomunicações, as outras 3, alegam que é necessário fazer alterações estruturais na rede e portanto que isso pode levar até 24 meses. Tretas, é só mais uma forma de condicionar e prejudicar a Digi, no meu entendimento, obviamente, e alegadamente, como é claro. E portanto vamos agora ver o que é que depois aqui a Metro de Lisboa responderá à Anacom. Mas, meus amigos, isto é só mais um daqueles truques muito complicados que, neste caso, estas empresas estão a fazer. Já se percebeu que neste momento em Portugal existe o desespero completo instalado nestas empresas. Já se percebeu que a Digi veio de facto dar um pontapé enorme neste, digamos assim, neste mercado completamente congelado que havia, nesta pseudo-concorrência que nós tínhamos nestas empresas, e portanto isto para nós não podiam ser melhores notícias, e o facto disto estar a acontecer descaradamente, como é o caso da Metro de Lisboa, efetivamente até podem haver cláusulas, até pode haver zonas omissas do contrato que não coloquem a responsabilidade nestas empresas de telecomunicações, ou neste caso de terem que imediatamente proceder ou agilizar o processo de instalação das antenas ou permitir, neste caso, que a Digi faça essa sua instalação. Faz-me aqui um bocadinho de confusão só a questão da Novo, porque, por exemplo, se eu estiver no Metro de Lisboa, tenho cobertura Novo, muito provavelmente através das estruturas que a Novo deverá ter alugadas à Mel, quase de certeza, porque é assim que eles têm. Portanto, eu acho que a Digi muito provavelmente poderá ir olhar para essa questão e utilizar o contrato que tem da Novo para colocar aí a sua neste caso, para tentar trazer isso de novo para dentro daquilo que é a Digi. Não me admirava que eles pudessem fazer isso e ficava muitíssimo contente se isso acontecesse, só para não acharem que são mais perto que os outros. Sinceramente, malta, são 3 notícias que aqui estão. Eu também acho que não há de haver ninguém que não só se calhar os trabalhadores do Metro de Lisboa, provavelmente, ou pessoas que tenham necessidade de andar muito tempo no metro. É capaz de ser um pouco chato não ter serviço de telemóvel, como é óbvio, mas manos, sinceramente, eu acho que não vai ser por causa disto que o pessoal não vai aderir à Digi. Inclusive a onda de contestação está a criar-se cada vez, está mesmo a parecer cada vez maior. Acho que os consumidores, aliás, é aquilo que eu disse há bocado no vídeo, que é mesmo pessoas que têm as empresas low cost nas suas ruas preferem a Digi, com todos os problemas que a Digi ainda pode ter neste momento, nesta fase embrionária, exatamente por uma espécie de um voto de protesto contra isto que aqui está. Isto é do pior que pode haver, e é incrível. E o que aconteceu com a entrada da Digi foi simplesmente que havia um pano, a Digi fez cair o pano e está-se a ver tudo o que está lá por trás do pano. E portanto, neste momento é loucura total. Eu vou continuar a acompanhar esta situação, inclusive irei dentro em breve fazer um vídeo também relativamente às empresas low cost, neste caso no telemóvel, para que se perceba que se calhar as diferenças não são assim tantas entre as dificuldades que a Digi está a ter e os outros. E por isso, malta, basicamente é isto. Quero agradecer a todos por assistirem mais um vídeo aqui do Viciado Comenta, e vemo-nos em próximos vídeos sobre esta temática. Um grande abraço a todos.